O Júlio César, ele fez o triunvirato. É o tempo que a Roma era uma república e não era império, como foi depois, né? Que a gente conhece falar do Júlio César como imperador, né? Daí os imperadores, a linhagem de Júlio César. Que, aliás, a linhagem de Júlio César foi derrubada pelo Maomé II, que também é Lúcifer, que é da série lá que vocês vão ver depois. Ele criou o império e ele derrubou. Ele foi o único que conseguiu, Constantinopla. Júlio César ajuntou com dois caras inimigos, um general e um outro general que era muito rico, e o outro que era meio malandrão, usava uns golpes e era muito influente também, tinha muito contato, muito exército. Esses dois caras eram inimigos. Júlio César chegou e conseguiu unir os dois. Por que vocês não elegem eu? Vocês são muito influentes, muito ricos. Elege eu, que eu vou aprovar tudo que vocês quiserem. E aí formou o triunvirato. E aí eles governavam Roma. Só que aí o povo começou a não gostar do Júlio César, o povo ali, o Senado, né? Porque tinha umas coisas ali muito linha dura, né, Júlio César. E aí forçaram os dois caras a despachar o Júlio César. Chegaram nele e deram a notícia, falou, você vai ter que ir embora. Você vai ser governador lá em outro lugar, tá? Porque aqui os caras não querem você e nós temos que fazer a vontade deles porque eles têm a grana. Júlio César ficou puto, mas entendeu estrategicamente, é melhor do que... Tudo bem, você é governador lá, posso tentar alguma coisa. Saiu muito contra a vontade. Chegando lá, ele sai sem falar nada com ninguém, pega o exército dele, porque ele já era um líder de vários centuriões, né? Cada centurião tem 100, várias legiões de soldados, e saiu para tomar umas terras, sem falar nada com ninguém. E começou a tomar, tomou a Gália, que era um sonho. Todo governante ali era aquele lugar, era muito almejado. Ninguém conseguiu. E ele conseguiu, fez tudo isso, eu acabei de contar, fez um cerco, depois quando os caras chegou, fez outro cerco, 17 quilômetros, com 60 mil homens. E depois chegou o resto do exército dele, surpreendeu os caras, demandou o exército, ele pegou o líder, Vercingetorix, tomou a Gália. Aí os caras começaram a conversar, falar, não devia ter mandado esse cara embora. Nós estamos perdidos com esse cara agora. Um deles, o rico, saiu para tentar tomar na Ásia. Perdeu, teve uma morte horrível. Jogaram ele, pra tirar sarro da ganância dele, ferveram o ouro, deixou líquido e jogaram na boca dele. Morreu engasgado com ouro quente. E o outro, os dois entraram em consenso, principalmente esse que tinha as más intenções, dava uns golpes, de acusar o Júlio César de traição, porque ele foi sem falar com ninguém, sem pedir autorização, ele foi tomar terra. Então mandaram para ele uma ordem para que ele voltasse, assumisse os crimes dele e ser julgado. E ele já era, ele era aclamado em Roma. Todo soldado de Roma queria ir para a Gália, que era o sonho das gerações dominar a Gália. Todo mundo queria entrar para o exército do Júlio César. Ele ficou gigantesco. Quando ele volta, ele passa por um rio, é até famoso essa passagem dele. Ele chega ali e ele pensa, o que eu faço? Se eu atravessar esse rio com um exército, eu sou um criminoso, estou invadindo Roma. É considerado já invasão. E ali ele fala, a sorte está lançada, e atravessa o rio com o exército. No momento que ele faz isso, um já tinha ido para a Ásia lá, se fodeu. O outro foge, vai embora. Quando ele percebe que o cara foge, ele já, antes de ir para Roma, ele já quer dar a volta e cercar o cara, para não deixar o cara chegar no porto. Isso meses. Tudo era muito tempo naquela época, né? Cavalo, marchando na terra, de a pé, soldado. E ele vai atrás desse cara, não consegue pegar o cara. Quando ele chega, o cara sai de barco. E ele fica com medo, o Júlio César, preocupado. Porque se o cara realmente conseguisse reunir o exército dele, ia ser um grande problema para o Júlio César. E ele na hora já começa a fazer os barcos. O cara que fez em poucos dias 2 cercas de 17 km. Começa a fazer barco. Pra alcançar o cara e tentar impedir o cara. Ele vê que não vai dar, quando tá pronto a metade, ele já vai. E ele tá chegando, daí começa a batalhar com o cara lá. Depois chega o cara que era o Marco Antônio, famoso também, a Cleópatra, quando morre. Que daí, na verdade, quando ele chega lá, ele chega no Egito, né? Daí ele conhece a Cleópatra, faz uma aliança com ela, é famosa essa aliança. Tem um filho com a Cleópatra. Depois fica esse cara, o Marco Antônio, que chega com o resto dos barcos. E na verdade, o imperador... Tô dando spoiler, mas como é história, né? Tá no livro de história, não é tão spoiler assim. Mas eu fiquei sabendo disso na série de Roma lá, da Netflix. Quando o imperador, que é um menininho influenciado por um cara mais velho, mata o inimigo dele. Oferece a cabeça, assim, tá na bandeja. E ele fica horrorizado. O imperador achou que ele ia gostar. Falou, aqui a cabeça... O cara que ele tava morrendo de medo, perseguindo pra matar lá, morrendo de medo entre aspas, né? Era estratégia. Se ele deixasse o cara chegar lá, o cara ia ter um exército enorme. Ele queria ir pra pegar esse cara. Que é o cara que já foi aliado dele no triunvirato lá. Quando ele chega... que eu não lembro se eu contei isso na gravação aqui, né? Mas só pra reforçar, era 2 caras que eram inimigos, o general. O Júlio César convence os 2 a eleger ele pra realizar todas as leis deles. E aí forma o triunvirato. Eles dominam Roma quando ainda era uma república, não era império.
que foi o Maomé, que também é Lúcifer, foi o único que derrubou o império que ele mesmo criou quando era Júlio César, Lúcifer também. Daí o imperador do Egito oferece a cabeça do inimigo que ele tá vindo atrás. Ele fica horrorizado, ele não gosta de ver aquilo. Ele fala, não, que isso, porque ele era um cara honrado também, né? Não era, pra ele não era só matar. Ele não quer ajudar o imperador prende ele, a Cleópatra salva ele. Só que ele já quer voltar para Roma, ele fica achando que a Cleópatra tá influenciando ele, quer tomar Roma também. Ele volta para Roma, depois a Cleópatra vem para Roma e diz que tá com o filho dele. Quando ele chega em Roma, cara, ele é dono de Roma. Os dois caras que mandavam em Roma fugiram. Um foi lá pro exército na Ásia, morreu engasgado com ouro, e o outro foi morto pelo imperador. Júlio César era o dono de Roma. E aí ele percebe que ele tinha tanto poder que ele começa a se expandir. Ele faz muita coisa, ele se torna realmente imperador de Roma, não tem mais para ninguém. Ele é um deus praticamente em Roma, transformou tudo, mudou tudo. E tem até o nome dele no calendário até hoje, que é o mês de julho, porque ele é Caio Júlio César. Então ele mudou o mundo completamente. Foi o maior imperador que já existiu, depois de Alexandre o Grande, né? E tanto ele como o Maomé se inspiravam em Alexandre o Grande. Eles falavam, na minha idade o Alexandre já tinha tomado tudo. A história do Alexandre também é fascinante. E esse trio, o Alexandre, o Júlio César e Maomé. É o mesmo império, a mesma conquista, o mesmo guerreiro, o mesmo Lúcifer. Tanto o Júlio César como o Maomé II, eles falavam, na minha idade o Alexandre o Grande já teria tomado um enorme império. Todos eles se inspiravam em Alexandre o Grande. E as maiores conquistas da humanidade são esses: o Alexandre o Grande, o Júlio César, o Maomé II. E os outros reflexos luciferianos, que não cabe falar aqui, porque um deles facilmente daria strike. Só de tocar no nome dele, é um tabu. Mas poderia mencionar Napoleão como mais um exemplo. Ele que é o começo de tudo, ele que criou o que se chama império. De modo que não existe império que não seja de Lúcifer. Eu não vou dizer que não seja, eu só vou dizer que eu não estudei, eu não conheço. Eu não sei dos impérios asiáticos, mas do que eu estudei dos impérios ocidentais, do que eu vi, é Lúcifer. E é mais do que ver do meu aspecto. Você não precisa acreditar em mim, mas eu sou obrigado a falar, não posso falar outra coisa. Da minha perspectiva vai muito mais além, porque toda vez que eu estudo uma biografia dessa, um caso desse, eu vejo o Bob ali, a personalidade dele, as coisas que ele faria nas determinadas situações que aparecem. Eu já vivi momentos com ele, aquela teimosia, o mesmo jeito de lidar com as coisas. Eu já vi nele, o jeito de falar até. É claro, eu sou um ator interpretando alguém que já existia há muito tempo. No caso de Júlio César, faz muito tempo, foi antes de Cristo, no próprio Cristo, há milênios atrás. Mas no Maomé II foi há uns 5 séculos atrás, algo assim. Então tem muitos registros. Então essa série pra mim foi um bug, porque eu não sabia, até chamei o Leandro depois, falei, é isso mesmo? Como é que é? Eu não sabia se poderia sair comentando, falando. O Leandro disse que estava no livro, então decidi comentar aqui tranquilamente. Porque o Maomé II, ele apavorou os cristãos, esse aqui é o bug. O Constantinopla era um império cristão. Os católicos, né, que falavam que era diferente do cristão, tinha diferença entre católico e cristão. Eu fiquei de ler sobre isso ainda, mas não cheguei a fazer. Mas os cristãos mesmo consideravam os católicos hipócritas, né? Só lembrando aqui, aproveitar que eu tô falando dessas séries que eu andei vendo, eu vou fazer um post sobre Dark ainda no futuro. Tô esperando os irmãos terminar de assistir a série Dark, o Leandro, pra gente fazer. E eu também vi um filme que eu recomendo pra vocês. Eu já fiz o post sobre o outro lá, né? Que é Rede de Ódio e Corpus Christi. São 2 filmes que eu vi, achei legal. E eu vi um outro que eu não fiz post, vou comentar aqui, não sei se vou fazer. Se chama Ressurreição. Filme de 2016, tem na Netflix, é incrível. Recomendo muito. Muito interessante. É a história de um tribuno que tem um nome engraçado lá, mas eu pesquisei por acidente, eu achei. A tradução do nome é Cláudio. E depois eu vi que em Atos, já li, mas esqueci, né? Em Atos dos Apóstolos é mencionado um sujeito chamado Cláudio, que é um tribuno. Eu passei o filme inteiro achando que era Paulo. Depois eu descobri que não, que eu li a respeito, o cara até teve contato com Paulo, prendeu o Paulo, salvou o Paulo. Enfim, o filme é muito bom também, vale a pena vocês verem. E essa parte do raciocínio, então, para concluir, o Império é de Lúcifer. Qualquer império que eu conheço, pelo menos que eu estudei, é o Império de Lúcifer. Uma consciência só que é o giro do teatro, né? É o movimento do teatro. Isso fica claro para qualquer um que estuda. Eu sei que nem todo mundo tenha o privilégio, vamos dizer assim, que eu tive de conviver com ele, conhecer ele, poder reconhecer ele em outras personalidades.
Você não é obrigado a acreditar em mim, mas é o meu testemunho. E é uma satisfação e também é praticamente um dever, questão de honra, dar esse testemunho para quem quiser ouvir. O Júlio César se envolveu com uma mulher que tinha um filho chamado Brutus, né? Daquela famosa frase, até tu, Brutus. E esse menino, ele foi criado pela mãe dele para ficar do lado que ganhasse. E ele ficou contra o Júlio César. E o Júlio César ganhou. Mais misericordioso como era e honrado, ele já não estava mais com aquela mulher, mas ele adotou esse menino, protegia esse menino, confiava nele, deu cargo para ele. E esse menino ficou famoso pela frase, até tu, Brutus, né? Que foi quem traiu ele ali, um dos que traíram ele ali, né? E a traição que mais deve ter doído nele, o mais próximo. Foi motivos políticos, os historiadores falam, né? Mas enfim, é interesses. Júlio César não era o tipo de imperador paranoico, como os outros, Calígula, o Tibério que veio antes. O Calígula, em parte porque enlouqueceu, né, devido às condições de vida que ele teve, e o Tibério pelo fato de ser imperador mesmo, que não era fácil ser imperador de Roma, né? Todo mundo queria te matar. Você vê uma diferença clara quando você vê a história lá de Roma e a história do Maomé II. O sultão era pelo menos o Maomé II, né? Mas entre os sultões lá, os otomanos, era mais comum a honra. E em Roma era cobra como era cobra. Júlio César é um ponto fora da curva ali, que foi quem criou o império. Era uma república e transformou em império. E isso dá pra gente entender. Júlio César veio antes de Jesus, né? Uma versão de Lúcifer antes de Jesus. Quando veio Jesus já sabia até quem ia trair ele. Mas para o Júlio César foi uma grande decepção, né? Foi um fim muito trágico ali. Ele foi traído e terminaram com a vida dele ali, no Senado mesmo, entre os senadores. Com Jesus já foi outra história, com Maomé já foi outra história. Mas é esse mesmo momento, né? Eu estava até conversando com os irmãos ali, a importância que tem de quem está aqui no reino e entender esse arquétipo do imperador, o Messias, o líder, o rei. Porque permite a gente entrar em fluxo e fazer coisas grandiosas. E eu até usei o exemplo do Júlio César, né? Quando ele cercou a cidade lá do Vercingetorix, em Gália, né? Para invadir a Gália, a famosa invasão de Gália. Todos os líderes queriam, né? De exército almejavam. Quando ele tomou, ele se tornou muito temido, muito respeitado, muito grandioso. Foi então que a presença dele expulsou os governantes. E ele chegou lá, ele tinha Roma para ele, para governar, e acabou se tornando um imperador, realizou grandes coisas que estão aí até hoje. O mês de julho é por causa dele, Caio Júlio César, e o império dele perdurou até que ele mesmo, como Maomé, outra versão luciferiana, tomou o império, Constantinopla, e tornou ainda maior do que era, expandiu. Os historiadores dizem que não foi uma queda de Constantinopla, foi uma expansão de um império, realmente. Mas para nós é muito importante entender todos esses arquétipos. O Júlio César, quando ele cercou lá a cidade de Gália, decisiva para derrotar o Vercingetorix, com 60 mil homens ele construiu uma muralha de 17 quilômetros. E quando estava chegando o reforço para o Vercingetorix, a estratégia dele foi construir outra muralha de 17 quilômetros, com 60 mil soldados. Imagina, colocar 60 mil homens para trabalhar. Depois ele trouxe o outro exército dele lá, tomaram Gália, e quando ele estava perseguindo o general lá para impedir que ele reunisse tropas, ele construiu barcos para atravessar o rio em pouquíssimo tempo. E ele foi com a metade, depois o Marco Antônio veio com a outra metade. Então a capacidade de liderança é uma ferramenta decisiva, extraordinária. Quem estudou a arte da guerra também, o audiobook, vê que o Sun Tzu fala muito disso. E o começo do livro já é dando esse exemplo. O Sun Tzu foi encarregado de treinar as mulheres do imperador, né? Quase que debochando dele. E ele dava instruções para elas e elas só riam da cara dele. E para dar o exemplo, ele foi e cortou a cabeça de uma delas. E colocou outra no lugar. E aí pronto, todas obedeciam ele maravilhosamente. Ele não se permitia falhar. Ele resolvia os BO, realmente. E a gente tem que entender o imperador como alguém que está ali para resolver. Né? E entender e fluir com isso. E se você for olhar o nosso imperador, o nosso rei, ele é muito misericordioso. É como o Maomé II lá. Vocês vão ver na série. Ele permite questionar ele, debater. Os outros imperadores, todos paranoicos, porque todo mundo quer acabar com o imperador para tomar o lugar dele, qualquer olhar torto mandava matar.
por garantia, né? Seja da família, seja o que for. Mas ele não, ele já pagou caro por isso, como Júlio César. Como Maomé, o exemplo dele reforçou. Ele trouxe isso ao mundo, né? Ele ofereceu o corpo dele em sacrifício para trazer isso ao mundo. Um pouco de honra, justiça e amor. E a gente deve ser o maior exemplo disso, o apogeu, o ápice disso. E graças a Deus a gente está sendo. Espero que vocês que ouvem também possam ouvir, entender e sentir e fluir com isso. A gente é isso. O corpo dessa verdade, dessa igreja, do próprio Deus. Luz para nós.